Olá, terceira série. A nossa aula de hoje é de quinta-feira, Geografia e Artes. Vamos começar com Geografia, da página 293 à página 297. A página 293 é um texto que vocês vão continuar lendo, referente à página 292. A página 294. Ordene as sílabas e descubra o nome do material reciclável. Depois faça uma pesquisa no endereço eletrônico. Então, depois que você ordenar as sílabas, você vai fazer uma pesquisa. Aí tá o endereço para você estar pesquisando, tá bom? E depois já tá respondendo as questões aqui embaixo. A questão A. Dos materiais citados, qual demora mais tempo para se decompor na natureza? B. Qual material demora menos tempo para se decompor na natureza? E C. Quanto tempo o alumínio demora para se decompor na natureza? Então, vocês vão estar respondendo aí depois da pesquisa, tá? A 295 também. Identifique os resíduos recicláveis numerando conforme a lixeira correspondente. Depois, de acordo com a pesquisa feita no endereço eletrônico para completar o quadro da página 294, escreva quanto tempo é necessário para a decomposição de cada resíduo. Então, aí primeiro você vai completar com os números, tá? A sacola é número 1, 2, 3 e 4. É vidro, metal, plástico, papel. Primeiro você vai completar com os números. E depois, conforme a pesquisa que você fez, você vai completar aí nas linhas, tá? Quanto tempo é necessário para a decomposição de cada resíduo. A página 296. Reutilizar para conservar. Então, aqui é um texto que vocês vão estar lendo e aqui embaixo tem duas questões. De que maneira você poderia reutilizar materiais em sua moradia? 2. Como você e seus colegas podem melhorar o ambiente da escola na qual estudam, reutilizando materiais? Então, você está respondendo essas duas questões. E a página 297. Observe os materiais representados na fotografia a seguir. De que maneira os objetos mostrados nas fotografias estão sendo reutilizados? De que maneira estão sendo reutilizados aí? Vocês vão observar a imagem e vão estar escrevendo. Na B, pesquise outros dois materiais que podem ser reutilizados. Desenhe ou descreva nos espaços a seguir que nova utilidade você daria a eles, tá? Então, aqui na B você vai fazer uma pesquisa. Então, geografia até a página 297. Agora, vamos para a arte. Da página 87 à página 92. Página 87. Quando falamos que o som é mais agudo ou mais grave, estamos pensando em sua altura. Já o timbre é uma característica particular de cada emissor de som. Você conhece os sons dos instrumentos abaixo? Tente imitá-los com sua voz. Qual deles é mais agudo? Então, aí vocês vão estar observando e vai estar marcando qual que você conhece. 88. Vamos fazer uma atividade para percebermos o timbre da voz. Fique de costas para os colegas e feche os olhos. Os colegas, um de cada vez, deverão imitar algum som, como uma vogal, uma sílaba ou uma palavra pequena. Tente descobrir qual colega está imitando cada som, percebendo os diferentes timbres de voz. Então, essas atividades aqui você pode estar fazendo na sua casa aí com o seu irmão, com o seu colega, com a mamãe ou o papai, tá? Você está brincando, tá bom? A página 89. As instalações sonoras. Como você descreveria esta escultura? Então, aqui você vai observar e vai estar escrevendo como que você descreveria essa escultura. B. Qual som você imagina que são produzidos por esta escultura? Qual o som que você imagina que é produzido por essa escultura? A página 90. Os artistas Mickey Tonk e Ana Liu criaram uma árvore diferente. Eles fizeram uma estrutura artística chamada a árvore, cantantes e ressonante, que produz som conforme o vento sopra. Diversos artistas fazem estruturas artísticas que emitem som. Algumas dependem da interação com os ambientes ou com as pessoas para emitir som, enquanto outras não dependem dessas interação.
Essa estrutura são chamadas instalações sonoras. Observe a imagem abaixo. Então, aqui você vai estar observando uma imagem, tá? Na página 91. Agora, com os colegas do professor, experimente criar um espaço sonoro na sala de aula. Essa atividade aqui era para ser feita em sala de aula, tá? Então, eu vou pedir para vocês estar pulando, tá bom? Atividade aqui vocês vão estar realizando, tá? Porque era sob a orientação do professor, tinha que passear em torno da escola. Nesse passeio, busque perceber os sons do ambiente ao redor. Grave como telefone celular os sons que você acharem mais interessante. Aqui também você pode estar fazendo na sua casa. Você pode estar passeando aí pela sua casa e pode estar... Quais sons você pode ouvir na hora que você estiver passeando na sua casa? Som do telefone tocando, som dos passarinhos cantando. Então, você pode estar fazendo aí na sua casa, tá bom? Aqui tá pedindo para gravar no telefone, não precisa, tá bom? Só para você estar conhecendo os sons, tá? E na página 92, pinte de azul os quadradinhos referentes às informações corretas sobre a instalação sonora. É somente a escrita de uma música? É uma estrutura artística que emite sons? É uma instalação sonora que não pode produzir som? Algumas instalações sonoras interagem com o ambiente? As instalações sonoras propõem uma experiência auditiva para as pessoas que entram em contato com essa arte? Não pode ser instalada em lugares ao ar livre? Então, aqui você vai estar pintando o quadradinho com a resposta correta, tá? Vocês podem estar fazendo uma pesquisa também, tá? Sobre as instalações sonoras, tá bom? 3. Volte a observar a escultura A Árvore Cantante e Ressoante. Na abertura deste capítulo, baseando-se no que você aprendeu, essa obra é considerada uma instalação sonora. Por quê? Ela é uma instalação sonora? Vocês vão colocar aí se sim ou não e o porquê, tá bom? Então, a nossa aula de artes é até a página 92. Fique com Deus, até a próxima aula.